Olá, pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. O Francisco Rocha, do Canon College, falando com vocês, hoje com Luiz Carlos Júnior. E aí, Fran, tudo bem? Vou chamar de Fran, né? Porque eu já tô íntimo de você, já faz quase um ano aí, né? Que a gente se conhece, se conversa, graças à parceria Canon Palmeiras, né? Mas prazerzaço, finalmente, poder ter vindo aqui na Casa Canon, conhecer a estrutura e participar do Canoncast com você. Pô, que bom, a gente tentou marcar várias vezes, não deu certo, né? Sim. Mas hoje deu certo. Não, hoje deu certo. Tamo na ativa. Então, pra gente começar com a nossa audiodescrição, para você que não pode enxergar o podcast, seja por motivos físicos ou porque você está ouvindo no Spotify e não está vendo o vídeo, que agora o Spotify tem vídeo, você consegue assistir o podcast em vídeo no Spotify, mas vai que você está ouvindo só o áudio, vai que você está ouvindo só o áudio do YouTube. Então, a audiodescrição é para você ter noção de como são as pessoas e o ambiente que você está. Então, o nosso cenário é um cenário parecido com uma sala, tá? Então, temos estantes atrás da gente, a gente está cada um de um lado, o convidado está sentado num sofá branco, cheio de almofadas, o Francisco aqui, o apresentador, está sentado numa poltrona cinza, aqui desse lado, e tem estante com decorações atrás da gente. Aqui também, no meio, temos duas mesinhas de centro, também com vários livros e com alguns objetos para fazer decoração. Aqui no fundo a gente tem um painel cinza onde parece um mármore, né? De madeira, mas parece um mármore. E no meio a gente tem uma TV com o logo da Canon, tá bom? O Francisco é alto, barbudo, tem cabelo, tá com cabelo pequeno, também barba e cabelo já indo pro branco, já com bastante fios brancos. Tenho tatuagem, sou branco, não estou usando óculos e sou gordo. E você, Luiz, como você é? Eu sou negro, né? Começando bem, alto, cabelo raspado, mais alto que você. Cabelo raspado, barba meio por fazer ali, baixinha, né? Mas bem grisalha. Tô de calça jeans, tô de camisa cinza. Do Palmeiras? Do Palmeiras, né? Sempre trajado aqui com o manto do Alviverde. Cadê as fotos, produção? Você esqueceu de fazer as nossas fotos, né? A produção era para fazer umas fotos, se esqueceu de fazer as fotos. Tá no áudio de inscrição. Então, é o áudio de inscrição que é para fazer as fotos. Dá um desconto pro aniversariante, dá um desconto. Olha, a produção veio hoje. Hoje não é a Andressa que costuma estar aqui, hoje é o Israel. E é aniversário dele, tá emocionado ali, teve que vir trabalhar no aniversário para fazer corte. Pois é, quem nunca, né? Quem nunca? E aí, Luiz, você já tinha feito autodescrição? Não, cara, a primeira vez. Primeira vez que alguma coisa relacionada à audiodescrição. Nunca tinha feito. É engraçado que a gente não sabe se descrever, né? Porque não é um exercício que a gente faz no dia a dia. Exatamente, não é algo que a gente está habituado a fazer, acho que falando. Talvez escrevendo seja mais fluido, né? Mais simples de fazer, mas falando não me orna bem, né? Mas até escrevendo a gente não faz, porque normalmente a gente se descreve por atividades que a gente faz. Sim. A gente fala, eu sou fotógrafo, eu sou locutor, eu sou jornalista, eu sou, enfim, 200 mil coisas. Agora, você fala assim, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou branco, eu sou negro, eu sou gordo, magro, eu tô vestindo assim, assim, assado, a gente não costuma fazer isso, né? Não. Mas acho que é algo que, digamos assim, culturalmente a gente não é habituado a fazer, né? É algo que a gente não é estimulado nem desde pequeno a ter esse tipo de atividade, né? De descrição. Geralmente, quando pedem, é sempre assim, o que você gosta, ou o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, o que você gosta de assistir, e nunca nesse lance, assim, você mesmo, puramente. Sim. Produção, esqueci de ligar aquela luzinha ali, ó. Liga pra gente também. É isso, no podcast a gente está aqui para bater papo. E eu quero saber aonde você nasceu? Cara, eu nasci em Osasco. Osasco? Você Mundo Mágico de Osasco. Cresci lá, morei
31 anos em Osasco. E como é crescer em Osasco? Cara, crescer em Osasco foi algo bacana, né? Eu peguei um período de transição, né, do bairro onde meus pais moravam, que é a popular Cidade das Flores, ali próximo do quartel do Quitaúna. Então, eu peguei um bairro em transição, né? O início de habitação de um bairro que era para ser um residencial dos militares, mas que os militares meio que abriram mão, porque era meio longe do quartel. Sei. Um banco acabou arrematando as casas e repassando para a população. Mas é um bairro com ruas sem saída, então a maioria das ruas são planas. Então, digamos assim, toda a minha infância foi brincando na rua, né? Com aquelas brincadeiras tradicionais de pega-pega, esconde-esconde, jogar futebol na rua, rodar peão, paredão, palho-chumbo. Essas brincadeiras que hoje em dia a molecada já não conhece mais tanto, né? E, cara, foi assim, foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade de vivenciar essas coisas que hoje em dia a gente quase não tem por N fatores, né? Muitas vezes o fator da violência em muitos bairros que faz com que os pais privem as crianças de brincar fora, preferem muitas vezes brincar no terreno interno, ou também porque a crescente de condomínios, né? Porque hoje qualquer cubículo que restou numa rua ali vira um prédio, né? E o prédio te dá aquela sensação de proteção por conta dos muros e das grades, né? Então muitas vezes os pais preferem que as crianças estejam brincando ali dentro dos ambientes fechados. Tem pais que às vezes preferem que a criança fique dentro de casa, no tablet ou no videogame. Então eu fui um privilegiado por ter essa infância muito ativa. Pô, que legal. E você acabou crescendo lá, ficou até que idade? Até 30, né? Cara, eu morei com a minha mãe até os meus 31. 31. Até os meus 31. Lá nesse bairro Lá de nesse Osasco. bairro mesmo, lá nesse bairro mesmo. Nunca mudou de bairro, dentro de Osasco e tudo mais, né? Fui mudar depois que eu casei mesmo, que aí fui, né, viver a minha vida. Sim. Mas morei no mesmo bairro, estudei só em 2 escolas, né? Nunca tive essa questão nômade de ficar trocando de escola. E só troquei de escola da primeira vez porque fui obrigado, né? Porque eu estudava numa escola... Pra galera que é mais nova, vocês estão acostumados, né, com a escola estadual e o nome tal. Na minha época era escola estadual de primeiro e segundo grau e o nome. E aí eu peguei aquela transição da mudança, né, que determinado colégio é só de primeira a quarta série, determinado colégio é de quinto a oitavo ou ensino médio, aí depois vem a mudança, né, de ensino fundamental 1, 2 e médio. Então, quando teve essa mudança, a escola que eu estudava, que era da primeira série ao terceiro ano do colegial, ela passou a ser de primeira a quarta. E aí eu tive que migrar para uma outra escola do bairro que virou de quinto a terceiro ano do médio. Porque antes era assim, né? Era todas as séries numa mesma escola. Sim. Aí depois que mudou, que era, não, essa vai só até a quarta série. Sim. Ali só vai ser ensino fundamental. Sim, passaram a centralizar, né? Que, no entanto, eu lembro que a primeira escola que eu estudei, né, a Elza Batiston, ela tinha no período da manhã o pessoal de primeira a quarta série, aí à tarde era o pessoal de quinta para frente, era de quinta a oitava, e à noite tinha o pessoal do primeiro ao terceiro e tinha a galera do Mobral. Gente, guardem esse nome, Mobral, esse é de veterano. Isso. Mas quando começou, ou quando você acha que começou sua paixão por futebol? Cara, a minha paixão por futebol ela começa quando criança, né? Acho que todo menino, né, já cresce ali participando do futebol, seja ativamente ou não ativamente, porque todo lugar tem futebol. E como eu falei, na rua que eu morava era uma rua sem saída. Então a gente tinha essa possibilidade de jogar futebol com muita frequência. A gente jogava futebol todo dia. E a molecada era tão engajada, Fran, que a gente fazia até as travinhas de madeira para jogar o 2x2. Hoje é 2x2, né? Na época era 2 contra 2. O time de 3, o 3x3. E era tão movimentado que às vezes, cara, a gente tinha, sei lá, 18, 20 pessoas para jogar 2x2, 3x3. Então, assim, se você perdesse, você ficava ali uns 40 minutos para esperar a próxima vez. Então, desde moleque, eu já tinha essa paixão por jogar, né?
Nunca tive qualidade. Fato, isso aí eu não escondo de ninguém. Só que conforme eu fui crescendo... Era escolhido primeiro, por último. no médio ou por Não, último? dependia. Dependia muito de quem tava pra jogar. Quando tinha os mais habilidosos, eu era sempre do médio pro último. Quando tava só a galerinha ali que era mais, né, fraquinha, aí às vezes era um dos primeiros, tal. Mas era assim, a qualidade zero, eu e a bola, intimidade zero. Mas eu me lembro que já gostava. Só que aí eu me lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a me interessar mais pela parte tática. Sim. A ponto de comprar guia de campeonato e começar a entender as posições dos caras e entender o que cada função fazia, o porquê que era o lateral direito, o porquê que era o volante, o porquê que era o meia. E aí eu comecei a olhar o futebol de uma outra forma. Mas alguém te ensinou a gostar? Cara, meu pai. Meu pai sempre também foi um cara que, quando estava em casa, sempre assistindo futebol na TV. Meu pai, por incrível que pareça, eu só lembro dele ter jogado futebol comigo uma única vez na vida, na rua de casa. Né? Ele nunca foi um cara de jogar bola comigo na rua, essas coisas e tal. Mas em casa, quando a gente estava junto, a gente sempre assistia futebol. Né? E eu gostava bastante. Então, ele me levou no estádio pela primeira vez. Então tem toda essa magia, né? Pô, que legal. E essa primeira vez você foi assistir o quê? Cara, a minha primeira vez no estádio eu fui assistir Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Ele era palmeirense. Quem? Meu pai? Não, meu pai não. Não? Meu pai não é palmeirense. Meu pai torce para um outro time. Já contei essa história pra galera já, né, em algumas situações. Mas ele nunca me forçou, ou nunca colocou como uma obrigatoriedade. Você tem que torcer pro mesmo time que eu. Tal. Não, meu pai respeitou ao ponto dele me levar no Parque Antártica. Né? Mesmo torcendo para um outro time, me levar no Parque Antártica para assistir Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto em 96. Aquele time mágico do Palmeiras que ganha o Campeonato Paulista e faz mais de 100 gols, né, em uma única edição. E, cara, para mim foi mágico aquilo. Porque eu já tinha jogado futebol na rua, eu já tinha visto futebol na várzea, porque morava próximo de um campo, já tinha visto ali um pouco do futebol amador, mas no estádio, vendo o profissional, foi a primeira vez. E, cara, aquilo pra mim foi, assim, surreal. Palmeiras ganhou de 4-0, o Djalminha, que era um grande craque daquele time, deu um show no dia, fez 3 gols, o Marcos pegou um pênalti, então, assim, não tinha dia melhor pra ir num jogo como aquele. Pô, que legal. E quem não? Se foi natural ou alguém te ensinou a gostar do Palmeiras? Porque assim, seu pai não torcia pro Palmeiras. Não. Então não foi ele que te influenciou Não. a gostar. Então, foi um negócio... Porque assim, vou dar um exemplo. Dependendo do ano que você nascer... por exemplo, as crianças que nasceram, sei lá, em 2017, por aí, 2015, tá encontrando um Palmeiras, por exemplo, muito bom. Sim, o Palmeiras muito vencedor. Muito vencedor e com bastante visibilidade. Sim. Então, isso, em outrora, foi outros times. Então, dependendo de que época você nasce, você tem uma probabilidade de gostar de um time, porque esse time é o que vai estar sendo o time da vez. Então, pode ser isso. Ou pode ser o pai. Ou pode ser um avô. Sim. Ou pode ser um vizinho. Sim. Ou, assim, tem vários fatores. Ou pode ser porque o negócio é de você e você olha e adora. Eu vou dar só um exemplo. Meu filho, ele gosta de futebol. O avô dele é corintiano, então o meu filho é corintiano. E o avô compra a camisa para ele, leva ele no estádio e tudo mais. Mas, um exemplo, meu filho fica pesquisando futebol o dia inteiro. Ele tá hoje de manhã, antes de ir para a escola, enquanto ele dorme comigo. E aí eu acordo, tomo banho, e aí ele acorda, tem que escovar os dentes e tudo mais. Enquanto eu tô terminando de me arrumar, ele pegou o tablet dele e colocou classificação da Série B. E aí ele tava vendo a classificação da Série B. Bem aleatório. E olhando assim, nossa, o Vitória tá na ponta da tabela.
porque ele quer e ele gosta. Isso não foi o avô que ensinou para ele. Ele só gosta. Ele gosta de ficar vendo, ele olha resultado. Ele, para quem não sabe, pelo menos no Android, você consegue pedir pro Google ficar te dizendo os placares dos jogos. Sim. Então ele habilita todos. E aí ele tá assistindo as coisas dele, eu jogando, e tem várias habilitações de jogos que tá passando. E aí ele fica, nossa, terminou 2-0. Terminou. E ele fica vendo. Então é um negócio que ele gosta. No seu caso, o que aconteceu para você gostar do Palmeiras? Cara, no meu caso foi assim. Eu com meu pai, a gente assistia vários jogos. Não tinha uma coisa assim, só assisto o jogo do meu time. Não, meu pai era futebol, ele botava na TV, a gente tava assistindo ali. Seu pai é daquele que gosta de futebol independente. O que você... Exatamente. E do lado da nossa casa, eu tinha pelo menos, acho que 4 ou 5 vizinhos que eram palmeirenses. Né? E aí eu me recordo que a minha primeira experiência onde, tipo, bateu o Palmeiras, eu falei, caraca, muito louco isso aqui. Foi em 95. O Palmeiras foi para a final do Campeonato Paulista, a final justamente era contra o Corinthians, e juntaram esses vizinhos para fazer um churrasco e convidaram meu pai para assistir o jogo. E o meu pai não foi. Meu pai não queria ir. E aí os vizinhos me pegaram e falaram, cara, pega uma camisa do Palmeiras lá, põe nele, vai lá chamar teu pai pra assistir o jogo. E eu vesti a camisa e fui. Ô pai, estão chamando lá, vamos lá assistir o jogo, que não sei o quê. Meu pai saiu da janela assim e falou, eu já vou. Mas, você tá vestido assim, vamos lá assistir o jogo, não sei o quê. Mas, tipo, não recriminou. Sim. E aí, ele não foi assistir o jogo. Sim. Mas eu fui. Uhum. E aí, cara, eu me vi envolto daquilo. Daquela família palmeirense. A galera do Palmeiras ali, família vibrando, no caso sofrendo e tal. E eu me peguei torcendo naquele jogo ali tal, assim, de uma forma que eu não tinha feito antes. Curiosamente, o Palmeiras perdeu aquele campeonato. E aquilo me marcou. Eu falei, caraca, putz, mano, que triste, né? O Palmeiras perdeu e tal. Que, no entanto, depois até o time que ganhou do Palmeiras disputou uma outra final e eu torci contra, torci pro time que tava na final, mas mesmo assim ganhou do mesmo jeito. E aí, a partir dali, eu comecei a procurar mais sobre o Palmeiras, né? E depois meu pai me leva no primeiro jogo em 96. Mas foi dessa primeira brincadeira dos vizinhos, né? De, veste ele, vai lá chamar seu pai. Mas ter assistido o jogo com eles, aquela coisa da tensão do jogo, de torcer até o último instante, aquilo ali me pegou. E eu falei, cara, não tem como, né? É Palmeiras mesmo. E a partir dali, eu enveredei pro lado verde. Pô, que legal. É engraçado porque futebol eu acho que é o único esporte mundial. Sim. Acho, assim, de cabeça, porque não tem outro esporte mundial, assim, sei lá. Futebol americano não é mundial. Futebol americano é coisa de americano. Sim, sim. Tem ali, tem no Japão e só. Sim. Entendeu? Mas, Francisco, no Brasil tem times que tem futebol americano. Mas não tá sendo agora, sim. Tá? Sei lá, 5 anos, 10 anos no máximo. Mas também não passa, você não vê. Beisebol é a mesma coisa, é coisa de americano e japonês. Tá? Rugby também não é coisa de inglês e australiano. Assim, só limitando o pensamento, lógico que existe alguns outros lugares, sim. Mas assim, só para dizer que não é o futebol, ele tá no Oriente Médio, ele tá na Ásia, ele tá na África, ele sim. Tá nas Américas, ele tá na Europa, ele tá em todo lugar. Sim. Porque ele é universal. Por que você acha que o futebol tem esse poder? Cara, eu acho que o futebol, ele tem essa universalidade pela facilidade, pela simplicidade. Porque para você praticar o futebol, você não precisa de muito. Né? Você precisa de dois chinelos havaianos. Dois chinelos havaianas, uma bola de meia, como muita gente no início começou. No caso, a gente fala havaianas, mas, por exemplo, dois tijolos. Né? Tem várias formas de você fazer. E
desde a criança sozinha no quintal de casa, a 2 crianças dentro de uma garagem ou 5 crianças no portão de uma casa, elas podem praticar. Porque é igual a gente fala assim, putz, o basquete e tal, mas o basquete sem o aro, você não funciona. Se você não adaptar o aro, você não funciona. Sim. O voleibol, se você não adaptar a rede, você também não funciona, né? O futebol americano, se você não tiver talvez uma certa distância ali ou algo que possa simular a bola, também não funciona, né? O futebol não. O futebol ele tem essa facilidade de você conseguir a bola com uma sacolinha plástica, com uma garrafa PET vazia, com uma bola de meia, com uma bola de jornal, com fita, né, com fita durex. Você consegue adaptar ele de uma forma que ele seja praticável em todo e qualquer espaço, com um mínimo de condição. Então isso faz com que ele seja mais fácil de chegar em todas as camadas, né? Então você tem lá, sei lá, desde o cara que pode ter um campo no fundo do quintal da casa dele, como do cara que mora na comunidade e joga ali na rua mesmo com os amigos. Sim. Esqueci de citar o basquete e o vôlei, mas também é muito pouco, tá? O basquete tem... Basicamente, esses 3 esportes, né? Futebol americano, basquete e beisebol, só é famoso porque é dos Estados Unidos. E os Estados Unidos injetam uma grana violenta para que essas coisas chamem atenção. E é tão isso que, como não foram eles que inventaram o futebol, eles não injetam grana no futebol, né? Que quem inventou o futebol foi os ingleses, né? Eles não injetam grana no futebol e eles não valorizam o futebol, né? O americano ele tem uma linha de pensamento muito naquele lance assim do the best one, né? Então, tipo, se eu não posso ser o the best one nisso aqui, eu já isolo. Só que é aquela coisa, se eu tenho possibilidade de ser o the best one nisso aqui, irmão, esquece, eu vou entrar com unhas e dentes e vou virar o the best one. E no futebol, hoje em dia, eu até vejo que eles fomentam muito mais o futebol lá. Sim. Já se tem uma aceitação muito maior, né? Porque há anos atrás eu me recordo de, em Copa do Mundo, até primeiro-ministro dizendo que não tinha que torcer pela seleção americana, essas coisas porque não era o esporte deles, etc. Mas eu vejo que hoje já mudou um pouco esse conceito, né? E o futebol lá já vem tendo muito mais investimento, né? Que a partir do momento que você começa a levar grandes atletas para participar da sua liga, não é só pela questão de você ter o grande atleta pela condição que ele vai te trazer desportiva, mas é pelo geral, né? Pelo que ele vai atrair de atenção, pelas crianças que vão olhar para aquilo e falar, caraca, o Messi hoje joga na MLS, não, quero ser o Messi e tal. Então você cria uma certa influência e você atrai um público maior, né? Que, no entanto, lá o futebol ele era muito mais forte no feminino, né? Do que no masculino. Sim. O feminino lá é fora de série. O masculino agora tem dado uma melhorada, né? Que, no entanto, nós temos grandes jogadores americanos jogando em grandes ligas da Europa, né? Mas tem esse lance do, se eu não posso ser o the best one, eu não entro ali com todas as minhas cartas. Sim. Os Estados Unidos, ele gosta de ser o primeiro. Gosta, lógico, gosta. Ele gosta de ser o primeiro, ele gosta de fazer grandes shows, né? Sim. Sempre grandes shows. O futebol americano, por exemplo, na verdade, sim, os Estados Unidos como um todo, eles são muito espertos porque eles entenderam, talvez, um dos primeiros países que entendeu que entretenimento gera muito dinheiro. Sim, quando bem feito. E não é... Então, o marketing bem feito, porque nem é o entretenimento bem feito. Exato. A única coisa que ele entendeu é que, assim, se ele convencer todo mundo de que os cantores dele são os melhores e que os jogos são os melhores, e se eu montar os jogos com
monto o jogo, aí faço os meus artistas cantarem na abertura desses jogos. Sim, né? Então, e o conceito da necessidade. Ele- Que queria, com toda essa propaganda, tudo isso que vem por trás, aquele conceito do você vai ficar de fora? é isso. Não. Você precisa estar lá. Você vai perder isso aqui. Então, tudo isso E aí torna ele cria uma negócio. grande coisa. Futebol, como eles... Eu vou dizer nunca, posso até estar exagerando, mas como eles nunca tiveram um grande nome, e os nomes do futebol... é que agora mudou um pouco, mas antigamente os grandes nomes de futebol ainda era de terceiro mundo. Sim. Você tinha terceiro mundo mandando nos melhores jogos, não é? Nos melhores times. Os melhores times eram de terceiro mundo, os melhores jogadores eram de terceiro mundo, e agora mudou um pouco, né? Mas você ainda tem, o melhor do mundo é o Messi, que é da Argentina. Entendeu? Ou um dos melhores do mundo, para quem não concorda, mas ele é da Argentina, então não é um cara... É lógico que ele joga em time europeu, que aí tá num nível muito superior, mas você tinha nomes sempre América Latina ali, que eram muito bons, você tinha da própria Europa, e aí talvez uma rixa Estados Unidos e Europa, eles, não vamos investir aqui não, vamos ficar nos nossos... Porque no nosso é a gente que manda, é a gente que cria o campeonato, entendeu? E a gente consegue trazer os mais importantes de lá, os melhores de lá para jogar aqui. Para jogar aqui, então agora talvez eles possam estar vendo o quanto eles podem gerar de dinheiro e com o futebol mesmo né, mundial, né? Mas é que é muito complexo, né, Fran? Muitas das análises que são feitas, elas são, às vezes, em cima de resultado, né? Então tem aquela questão assim, se não foi o primeiro, não importa, tal. Mas eles tiveram um período que... Cara, como eu sempre falo assim, talvez as eliminatórias para eles irem para a Copa não sejam tão complexas, mas você ir para a Copa e você passar de uma primeira fase ou chegar numa quartas de final não é fácil. E a seleção americana, ela teve em 2000, a Copa de 2002, que foi uma mudança de geração para eles, né? Que eles saem daquela geração de 94, que tinha Alex Lalas, Marcelo Balboa, né? Tony Meola, que jogou com o Brasil, inclusive. Você pega o final daquela safra de 94 e tem uma safra totalmente nova em 2002, que é a safra de Donovan, de Beasley, que foram ali uns grandes nomes. Essa seleção americana chega numa quartas de final de Copa do Mundo. Cara, quartas de final de Copa do Mundo a gente tá falando de 8 times. Então, pera lá, entre os 8 melhores, você esteve. Se você fizer uma análise no contexto geral, você falar assim, pera lá, eu não tenho a competição com a maior competitividade. Os meus atletas são uma grande maioria produzidos aqui, eles jogam a competição local e eu estou entre os 8. Pera lá, meu resultado não é tão ruim. Entendeu? É diferente de você falar assim, caraca, o Brasil em 2002 foi campeão do mundo. Naquela época o Brasil tinha os maiores jogadores do mundo, tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, que era um trio infernal. Então, você estar no topo justifica. Você fala assim, caraca, mano, o Brasil naquele ano estava no topo porque a seleção brasileira tinha a nata e ainda, para muita gente, não era aquele time que era para ir para a Copa. Tinha muita gente que cabia ali. Você escalava e ainda falava assim, caraca, o Alex ficou de fora. Caraca, fulano ficou de fora. Entendeu? Então, acho que tem muito desse lance do 2 pesos, 2 medidas. E, às vezes, a análise precisa ser feita dessa forma. Como, por exemplo, uma seleção africana. Tudo bem que hoje, africanos e asiáticos, em grande maioria, têm seus principais jogadores jogando nos grandes centros da Europa, né? Mas se a gente voltar em 2002 mesmo, Senegal também chegou longe, chegou nas quartas de final. E foi a primeira Copa do Mundo. Sim. E aí você fala assim, caraca, mas onde jogam os caras? Sim. E aí você vai fazendo essa análise. E aí é onde você começa a pensar, fala, pô, se eu cheguei eu posso mais. E aí você começa a trabalhar melhor aquilo, né? Mas
precisa também desprender um pouquinho do conceito de só primeiro lugar que importa, né? É uma análise difícil de fazer. Sim, isso é verdade. E o futebol, o que eu acho legal é que ele é contra-intuitivo nos quesitos de pontuação. Por quê? Porque num basquete, quem tá com a bola normalmente faz o ponto. No vôlei, você sempre, quem tá com a bola, faz o ponto. Né? O basquete, vou dar um exemplo de novo, quem toca a bola, indo pro ataque, se pressupõe que ele vai fazer a cesta. Tem uma grande probabilidade. Entendeu? Maior. Então não é... Se defendem, se alguém tira a bola, é uma superação ali, que não é para acontecer. Sim. Não é para acontecer. O futebol é um negócio que, assim, quem tá com a bola não significa que ela vai fazer o gol, entendeu? Exato. Se o goleiro chutou, caiu no seu jogador, não quer dizer que você tem mais chances de fazer o gol do que o time que tá na defesa. Exato. Então, isso é muito legal no futebol, porque realmente não é um negócio que tá ali na cara o que vai acontecer. E uma outra coisa que tem no futebol, que é interessante, que nos outros esportes, os populares, normalmente quem joga melhor vence. No futebol, nem sempre quem tem mais domínio de bola, quem tá jogando melhor, às vezes num azar, o cara pode 90% de esqueci o nome da palavra, não é domínio de bola. Posse de bola. Posse de bola. 95% de posse de bola de um time. E aí vai 95%. Aí nesses 5% que o outro pega, ele vai lá, faz um gol, e aí o time que passou 95%, 80 chutes ao gol, não conseguiu fazer o gol, esses 5%, não jogou melhor, não encostou na bola, mas teve uma oportunidade, pegou a bola ali, chutou, fez o gol. Então é um negócio maluco o futebol, porque é isso. Nem sempre quem tá jogando melhor ganha, nem sempre quem fez o gol mais bonito ganha, nem sempre... Enfim, nem sempre quem tá melhor vai ganhar o jogo. Sim. Às vezes, quem tá jogando pior faz um gol sem querer, com muitas aspas, né? Sem querer, e vai lá, numa cobrança de escanteio, vai lá, faz uma cabeçada, faz o gol, pronto. Tem muito dessas nuances, né? Às vezes você tem situação que o time tem, sei lá, 75% de posse de bola durante o jogo todo, finalizou 38 vezes no gol, né? E não fez o gol. E o adversário chutou 2 vezes e faz 2 gols. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Mas vai muito do contexto geral da obra, né? Do preparo, da criação de oportunidade, do entender que só terei essa oportunidade, preciso de fato ser letal, né? E aí é onde vem o trabalho da galera que tá por trás, das comissões técnicas, né? De saber entender que às vezes é preciso sofrer muito. A gente tem escutado muito essa frase nos últimos anos, né? O time aprendeu a sofrer. Às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário. Você vai passar ali por um apuro, mas por um bem maior, que é o resultado final. E às vezes acontece, né? Às vezes acontece. E o futebol, nos últimos anos, ele tem uma mudança não é bem uma mudança, mas ele tem uma evolução em vários locais, aonde há muitos anos atrás a gente talvez olharia e diria assim, não é possível. Por exemplo, um Marrocos chegar numa decisão de 3º lugar de Copa do Mundo, surpreendendo e batendo grandes seleções, né? Há uns anos atrás a gente olhava e falava assim, Marrocos? Como assim? Mas parte daquele princípio, né, que a gente estava falando, né, de jogadores jogando grandes ligas, tendo grandes desafios, mas um trabalho bem feito, né, um trabalho bem feito defensivo e ofensivamente. Né? Não adianta só saber atacar e também não adianta só saber defender. Você tem que saber fazer um pouquinho dos dois. Em alguns jogos, você vai atacar muito mais
e vai obter o resultado. Em outros jogos, você vai ter que se defender muito mais, dependendo contra quem você joga. Mas quando você atacar, você tem que ser letal. Você só tem uma chance e essa chance você tem que pôr pra dentro. É muito louco, cara. É muito louco. Sim, isso é verdade. Mudou bastante. Quem que ganha a última Copa? A última Copa, Argentina. A Argentina contra Contra a França. a França, né? Quem que foi o terceiro e o quarto lugar? Terceiro e quarto lugar. Dá uma olhada aí, produção. Marrocos. E Holanda, né? O Marrocos tirou Portugal. Marrocos tirou Portugal nas quartas. E foi com... Acho que foi Holanda. Foi a Holanda, não A foi? Argentina tirou a Holanda na semi, se eu não me engano. Pode ser, pode ser. Eu não lembro, só sei que o A Marrocos produção chegou vai ver na. O Marrocos chegou na decisão do mas terceiro é isso. lugar. Tem vários times aí. Talvez a Holanda... Quais são os nomes da Holanda? A pergunta que eu tô fazendo, na verdade, é para ser capciosa mesmo, porque talvez não tenha grandes nomes na Holanda, mas mesmo assim, a Holanda aprendeu a fazer um jogo. Foi Argentina, França, Croácia e Marrocos. Croácia, verdade, a Olha, Croácia. quais são os Croácia. grandes nomes da Croácia? Entendeu? Sim, sim. Para dizer que, assim, isso que você tá falando é verdade. O futebol, ele vem sofrendo uma mudança onde ele virou muito mais técnico, talvez, do que ele era antigamente. Não, na verdade, não só técnico, né? Técnica, na verdade, sempre existiu. Eu acho que a grande mudança do conceito do futebol, Fran, é quando o pessoal olha pro jogo e quebra aquele conceito de que eu preciso ter um 10. Eu preciso... Aí a gente vai, por exemplo, Pelé. Eu preciso ter um Pelé. Acho que durante muito tempo no futebol se cultuou isso. Eu preciso ter um Ademir da Guia. Sim. Eu preciso ter um Alex. Quem é o camisa 10 do seu time? Sempre era assim as perguntas. Quem é o camisa 10 do seu time? Pelo camisa 10 do seu time era meio que medido o nível da tua equipe ali, o nível de competitividade. E acho que durante muito tempo, fora do Brasil e da Argentina, se cultuou isso. Nós precisamos ter um 10. Se a gente tiver um 10 de qualidade, então a gente tem um bom time. E muitos times lá fora, para ter um bom time, vamos ter os 10 de todas as melhores seleções. E aí começou a juntar. Só que aí depois de um tempo, acho que o pessoal entendeu que não é necessário você ter só o 10. Você precisa do conjunto. E o conjunto se tornou muito mais participativo. Sim, Então hoje... Um time mediano, é melhor ter todo mundo mediano, ou de médio para bom, mas todo mundo é consistente. Sim. Você tem uma consistência melhor do que você ter vários 8 e 9 e vários 4 e 5. Sim. E aí nem sempre eles vão dar conta do jogo. Sim. Não que seja melhor sim. ou pior, mas o jogo equilibrou. Então, de uma certa forma, que times que não tenham tantos jogadores de qualidade, mas têm muita força física e muita velocidade, acabam dando muito trabalho para o time que tem muita qualidade. Que é como até um professor falava muito para mim, né? Quando eu era moleque, tentava jogar futebol, ele falava assim, o que é mais fácil? Construir ou destruir? Destruir é mais fácil, né? Então hoje, quando você cria um sistema defensivo e você consegue anular o principal jogador do adversário e ele não tem uma válvula de escape, você tem metade do seu caminho já construído, né? Então, o futebol passou por essa mudança. Então, as equipes entenderam que, cara, eu não preciso ter necessariamente os 10 melhores, mas eu preciso ter 10 competidores. Eu preciso ter, nos meus 11 que jogam e nos meus reservas, competidores. Quem sai jogando tem que estar querendo competir, quem está fora tem que estar querendo competir muito mais para quando entrar da conta do recado. E por aí vai. Sabe o que isso parece? É lógico que é bem... A ideia do cara era bem distante do exemplo que eu vou dar agora, mas parece bastante. Que é aquele... Você já assistiu o filme O Homem que Mudou o Jogo? Não. Com Brad Pitt? Não. O Homem que Mudou o Jogo é um filme de um gerente de esportes, né? Ele é gerente de um time.
Vê qual que é o time que ele fez aí. O Homem que Mudou o Jogo. Que é com Brad Pitt. O que ele faz? Ele é um cara que gerencia um time. E aí, ele e um assistente dele resolve fazer o seguinte. Vamos trabalhar por... de beisebol. Vamos trabalhar por estatística. Aí, ele tem vários nomes bons. Ele vai lá e vende os caras bons. Todo mundo louco, conselho louco com ele, o técnico sem entender. E ele começa a trazer só uns caras medianos, o time. E aí todo mundo, nossa, como é que você vai vender a estrela do time e vai trazer um cara que, o cara 90% e esse daqui, nota 9 e esse daqui nota 7, nota 6. Ou você tá trocando 9 por 2, nota 7. Cara, ele fala assim, na média, esse daqui faz mais do que esse grandão. Porque na média ele é mais consistente. E ele começa a fazer um time totalmente mediano. E aí o jogo... A graça é que sei lá, eu não lembro quanto era. Mas assim, o time custava 10 bilhões. Agora tá custando 2 bilhões. E tá fazendo mais... Tá ganhando mais jogos. Então ele economizou tipo 8 bilhões que ele gastava por ano em negócios com o time e consegue fazer mais porque ele foi pensando, é melhor eu ter todo mundo mais consistente do que ter essas discrepâncias de cara muito mais alto. Qual que era o time mesmo? Parece com o que o Palmeiras faz, né? O Palmeiras tem um número menor de jogadores em relação aos outros times, né? A produção falou que o Palmeiras... Você tá sem microfone. Falei pra você colocar um microfone pra você. Tá falando que o Palmeiras tem menos jogadores do que os outros times na questão de reserva e tudo mais, né? Jogadores profissionais. O nome do time é Oxent Athletics. Oxent Athletics, né? Esse filme, esse treinador não, esse gerente de time... ele foi chamado, acho que, para fazer o Red Sox. Só que ele não aceitou porque ele queria fazer o do time dele. Esse time ficou... Vê qual que é o recorde desse time. Sei lá, ficou 20 jogos sem perder. Nessa tática dele. Só que ele foi criticado porque ele perdeu a final. Aquilo que a gente falou. Ele fez o time todo ganhar todas as partidas, mas no final 20 vitórias seguidas, perdeu na última, e todo mundo criticou ele. Só que aí o Red Sox, no outro ano, copiou o que ele fez e ganhou o campeonato invicto. Mas é aquilo que a gente estava falando, né? Porque se analisa muito o topo da pirâmide. Esse limiar de bom trabalho e trabalho ruim é uma linha muito tênue, né? Então, é até difícil para mim falar, que tem um pessoal que de repente pode até interpretar de outra forma, mas para mim é muito difícil você ver um time, sei lá, ser o segundo ou terceiro colocado de uma competição com 20 e você achar que o trabalho não foi bom. Tipo assim, você pode até falar assim, talvez tinha potencial para ser o primeiro, de repente, no meio do caminho, teve algum problema, teve lesão, teve isso, teve aquilo, não chegou. Mas não dá para você também chutar o balde e terra arrasada. Tipo assim, cara, não, isso aqui não. Você tem que olhar de fato. É como eu digo, você tem que analisar a macro, né? Você tem que olhar no contexto geral. Mas acho que a gente tem muito desse pensamento, né? O americano tem muito essa coisa do... Se não é o primeiro, não vira. Pode ter mudado todo o conceito. E às vezes o cara numa dessa, Fran, ele, sei lá, ele muda o conceito de trabalho, naquele ano ele não ganha. Sim. Mas, pô, se você pensar friamente, você fala assim, caramba, com, sei lá, 10% do investimento, ele fez um time que ficou em segundo. Sim, e no outro ano ele ganha. Isso. Então, assim, é um trabalho que às vezes é a longo prazo, tem etapas. Você acha que o brasileiro tá aprendendo a trabalhar em longo prazo? Porque ele não sabia. Começando. Antes. Porque, quer dizer, ainda tem um pouquinho. Tem. Porque na Europa, os técnicos sempre duraram mais. Sim. Mesmo perdendo, entendeu que não é assim. O cara não vai chegar
2 semanas de treino, tem que começar a ganhar para sempre. Sim. Não, os caras vão lá, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos com o mesmo técnico, porque tem que ir entendendo que isso não é... Aqui no Brasil, normalmente, o cara perdeu 2 jogos, Perde acabou 3, de ser contratado. 4, já começa a balançar. 2, 3, 4 já, vamos tirar. Teve um técnico agora que os caras tiraram, o cara era bom, só que aí o cara perdeu 2 jogos, os caras já vamos tirar, porque senão a gente vai queimar o filme dele. Vamos já tirar. Aqui no Brasil, a gente tem uma paixão tão gigantesca no futebol que cria-se uma pressão muito, muito grande, né? Só que, diferentemente da Europa, a gente tem uma realidade no Brasil onde a gente tem muitos times de potencial, né? Por exemplo, você vai num campeonato italiano, você tem 3 times de grande porte, que é Inter, Juventus e Milan, que são os gigantes. Aí você tem Lazio, né, vem trazendo os times ali de médio porte, etc. Você vai por uma França, você tem Paris Saint-Germain, Lyon e Mônaco. E aí vai os escalões. Na Inglaterra tem o tal do Big Six, apesar que esse Big Six aí ele engana bastante também. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, cara, é o único país onde você abre o Campeonato Brasileiro e você tem, sei lá, 6, 7 times que você fala, pô, esses 6 aqui, eles vão brigar pelo título. E aí você tem outros 4 ali que você coloca, esses 4 aqui podem chegar e sempre tem um time que ninguém aposta, mas que tá lá brigando. Sim. Sempre tem. Só que isso, pelo fato da gente ter, né, um país tão grande, né, territorialmente, com tantos times fortes historicamente, cria-se uma coisa de que todo mundo tem que ganhar, cara. É muito louco isso. Todo mundo tem que ganhar. Então você meio que cria essa pressão, tipo, que pô, tem que ganhar e tem que ganhar. Por isso que você falou da Europa. Lá todo ano, por exemplo, na Inglaterra, quando um time faz o planejamento, ele determina onde ele quer chegar. Sim. Tá, tipo, sei lá, você pega um Crystal Palace. Não, Ele sabe que não vai ser esse o ano na primeiro, Premier League, nosso objetivo aqui é ficar, sei lá, em sexto. em 10º, no 8º. Você pega um Arsenal que passou por um período complexo ali, o Arsenal num dado momento, eu me recordo do pessoal falar assim, cara, a campanha do Arsenal, que o próprio presidente diz que não é para chegar nas cabeças, é para tentar chegar numa região ali de classificação para uma competição europeia. Sim. Você consegue imaginar um grande clube do Brasil aqui, o presidente abriu o ano falando, olha, gente, esse ano a gente não vai disputar título nenhum, a gente vai ali tentar chegar numa zona de classificação da Sul-Americana? Não tem como. Né? Não tem como. Então, infelizmente, aí vira essa máquina de moer, né, cara? Mas o conceito vai mudando aos poucos na forma que os torcedores começam a observar os trabalhos longevos e de que eles começam a trazer resultado. Né? São melhores. Exato. Só que o ponto final, né, a cereja do bolo é a conquista do título. Você acha que a gente está vendo o futebol mais como negócio, igual é feito lá fora? Porque lá fora, gente, sei lá, o dono da farmácia é dono do time, tá? Sei lá, um cara que tem uma rede de farmácia é dono de um time lá na Europa. Não é igual aqui, assim, lá tem, sei lá, o cara é dono de uma lanchonete, ele também compra um time e o time é dele. Sim. Entendeu? Como negócio. Ou sei lá, lá... É engraçado, talvez aqui no Brasil não tenha tanto, ou talvez nem tenha, que é assim, comprei o Israel pro meu time, o Israel tá aqui no meu time, só que eu empresto ele para outro time jogar lá, porque o Israel ainda é muito fraco, ainda tem que aprender, então comprei o Israel para ele ter o passe dele, mas ele vai jogar 3 anos em um time que não tem nada a ver com o meu, mas assim, ó, você me paga muito mais barato pelo Israel, ele é a promessa do futebol, vai ficar 3 anos com você aí, para ele ir ganhando corpo, e ganhando massa, ganhando experiência, ganhando rodagem. Para quando eu chegar com ele vir mais, eu empresto ele como estagiário para outro time. Então, é uma visão de negócio, não tem um amor, uma paixão, não sei o que, não. O cara tá pensando, preciso fazer esse atleta ficar bom, então vou comprar ele, o passe dele, para eu garantir que ele seja meu quando ele tiver a excelência dele, e vou ver onde eu encaixo ele, onde eu pego, onde eu... Enfim. Você acha que no Brasil a gente está olhando mais como negócio futebol? Não.
Eu acho que no Brasil ele é meio a meio. Ele, ao mesmo tempo que ele tem que ser business, não tem jeito, porque os clubes precisam sobreviver e aí tem que fazer a receita de alguma forma, mas ele tem um lado passional, né? Porque, como você falou, lá fora você tem um proprietário do clube, você tem um dono, e aí ele toma as decisões dele de acordo ali com quem ele coloca abaixo dele para resolver os problemas. Aqui não. Aqui a gente ainda tem as estruturas dos clubes da forma como elas foram criadas, né? Então, você tem um presidente, abaixo do presidente tem os vices, e aí tem os conselhos, os diretores. Então, a forma como o futebol brasileiro ele é gerido, né, há tantos anos, ela acha que delimita um pouco essa situação de você sair desse lado onde você tem que manter um equilíbrio do passional com o business para você ir para um 100% business. Sim. Acho que isso ainda limita, né? Porque, cara, e também eu confesso que seria muito difícil de você pegar, sei lá, um clube de grande potencial nosso e você, da noite pro dia, você transformar numa empresa e virar pro seu torcedor e falar assim, ó, a partir de hoje a gente só vai prestar contas e, cara, a gente vai enxugar a folha e vai ser isso aqui, a partir de hoje é só isso. Acho que é muito difícil, porque você tem uma massa muito grande ali por trás do teu clube que vai consumir as coisas e que vai ser movida por essa paixão. E você sabe que se você não tiver resultado também, você diminui o teu potencial. Tanto o teu potencial de arrecadação, teu potencial de venda, teu potencial de atração de novos torcedores. Sim. Só para ficar claro, eu não estou dizendo que 100% business é melhor do que passional, tá? É só, não, até só falando que é diferente. A gente teve vários exemplos na Europa de grandes investidores que compraram clubes, né? Um grande exemplo que eu gosto de citar sempre é o Chelsea, né? O Abramovich, quando ele comprou o Chelsea lá em 2003... Se eu tiver errado, peço desculpa pra galera, mas foi em meados de 2003, 2004 que o Abramovich comprou o Chelsea, por aí, nessa época. Eu me lembro que ele ia comprar um outro clube da Inglaterra, ele chegou lá de helicóptero e tal, não sei o que, os caras não quiseram vender, aí falou, ali em Londres tem o Chelsea ali, os caras estão topando vender. O bilionário russo foi lá, tal, pegou o helicóptero, foi lá em Londres, comprou o Chelsea. No primeiro ano, o que ele fez? Ele foi buscar o Verón no Manchester United, foi buscar o Crespo, que estava... O Verón no United, o Crespo, que estava emprestado no Milan. Foi assim, ele passou o lápis na Europa. Contratou a rodo. Não ganhou nada. Ou seja, ele só foi começar a ter resultado mesmo depois de uns 5, 6 anos. Então, assim... tem uma fórmula exata, né? Não dá pra dizer que não, o cara comprou o time, agora ele vai contratar meio mundo, vai dar certo. Às vezes não dá, né? E ele sofreu bastante com esse processo, porque o Chelsea tem uma torcida muito grande, até ele conseguir equilibrar o time, chegar numa geração legal, para começar a ter resultado, demorou, né? Demorou. E os primeiros anos foram só de prejuízo, porque tu paga 40 milhões no Verón para ele sair do Manchester United e depois você vende ele para Inter de Milão pela metade do preço. Porque o cara não teve rendimento, o time não performou, o valor de mercado dele, comprou na alta. Despencou. Cara, é muito... O futebol, ele tem esse lance, assim, de ser um mercado de possibilidades onde você não tem garantia nenhuma. Né? Você não tem garantia nenhuma. Né? E isso a gente fala não só depois do profissional formado. Desde quando você alimenta o seu sonho de ser um profissional. Tu sai da sua casa com 10, 12 anos de idade, vai morar fora, tal, se aventura todo, de repente você tem uma lesão ali com 15 anos, não sabe nem se vai conseguir voltar a jogar. Sim, eu lembro do... Tem vários, assim, cara, tem vários fatores no futebol que tornam ele essa máquina imprevisível e acho que é isso que deixa a galera toda alucinada da forma que é, apaixonada. Isso acontece bastante. Aqui no Brasil mesmo, a gente já vendeu já vendeu jogador pra Europa, que chegou lá, o cara não fez nada. Não conseguiu. E aí você, caramba, o cara era a promessa daqui, Sim. O cara fazia muita coisa aqui e chegou lá e virou um ninguém que você fica, caramba, como Sim. é que o cara era ótimo e chegou lá e não é ótimo. Mas acho que, Fran, é que se olha muito pro futebol, né, e aí o público de fora olha muito os valores do futebol, né? O valor que movimenta.
Mas a galera esquece que tem um ser humano ali também, né? Então, tipo assim, é igual a gente. Quando você trabalha numa empresa e você recebe uma oferta de outra, você não sofre um pouquinho ali para decidir? Depois que você decide, não bate aquela ansiedade da nova casa? Você não tem que passar por todo um processo de novo? Chegada, adaptação, conhecer os companheiros, entender, encaixar no projeto. Às vezes os companheiros não são legais. E às vezes você não encaixa no projeto. Às vezes você acha, a chefia não é legal. às vezes você acha que o projeto se encaixa com o que você quer, mas depois que você está ali, você vê que você não se encaixa, você não consegue se adaptar. Só que no nosso caso, como pessoa, é às vezes muito mais fácil. Você virar e falar, putz, irmão, não rolou. Fran, seguinte, eu achei que dava, não deu. Pô, vamos conversar, eu prefiro, né, voltar pro mercado e tal. No futebol, muitas vezes, você não tem essa opção. Isso também você tem as pessoas que acompanham, né? Sim. Porque se eu tô passando uma fase ruim no trabalho, não fica 500 mil pessoas Exato. me impressionando. Exato. Não, e, cara, é um choque assim de expectativa à realidade a todo momento. Sim. E muitas das vezes você não foi necessariamente preparado para aquilo. Então, às vezes, você sai de casa muito cedo, legal. Você passa a morar longe da sua família, mas você tá no seu país ainda. Tipo, a hora que aperta o cerco, você consegue... Ô mãe, ô pai, você corre. E às vezes quando você vai para esse outro lado do mundo, em sua maioria, né, dependendo da condição, dá para você levar a família junto e tal. Mas às vezes não. Né? E, cara, a adaptação é muito complicada. Nem todo mundo se adapta com o mesmo tempo. Isso é normal do ser humano. Cada um tem o seu tempo de maturação, seu tempo de adaptação, seu tempo de entender, o entendimento ali do que é, o que não é. E isso é um dos fatores que gera essa situação que você falou, né? O cara sai daqui, às vezes, com o status de promessa, e aí, às vezes, quando chega lá, bate e volta. Sim. Né? Ou às vezes sai daqui sem ninguém saber, né? Todo mundo falando assim, nossa, fulano, aí quando vê, daqui a pouco, pum, fulano. Mas, não, mas de onde surgiu? Né? Então tem muito disso, né? Vai de pessoa para pessoa, vai de ser humano para ser humano. Mas a adaptação, ela é 50%, 60% da receita para dar certo, né? Porque o talento ninguém tira da pessoa. Sim. O talento continua. Mas uma pessoa talentosa, com psicológico abalado ou numa situação de dificuldade, se ela não souber lidar com aquilo, dificilmente ela consegue encontrar uma saída ali, né, cara? Legal. Você fez faculdade de quê, Luiz? Cara, eu me formei em rádio e TV. Rádio e TV, olha. Por que você quis fazer rádio e TV? Maluquice. Não, brincadeira. Na verdade, na fase final da minha adolescência, já com meus 16 anos ali e tal, eu já tava numa vibe com futebol, deu pegar tipo um caderno e desenhar o campo e montar o time ali com esquema tático, analisar aquela parafernália toda. E eu queria ser jornalista esportivo, cara, queria ser comentarista. Aí tinha que fazer a faculdade de jornalismo e tal, né? Então assim, a minha ideia era sempre trabalhar com esporte. Então ou era jornalismo ou era educação física. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava com mecânica de tecelagem. Mecânica de Meu pai fazia conserto de máquina têxtil. Minha mãe foi manicure, minha mãe fazia as coisas de casa. Trabalhou muito tempo em escritório também, né? Depois que me engravidou de mim, que parou de trabalhar e tal. Mas era isso. Eu sou o último, sou o caçula. De dois. De dois, né? De dois por parte dos dois, né? Porque por parte do meu pai, acho que eu tenho mais 2 irmãs. Seu irmão trabalha com o quê? A minha irmã é professora. Seu irmão é professora. Minha irmã é professora. E aí, o que deu na cabeça do menino de achar que vou trabalhar com comentaristas? Pois porque, é, assim, cara. Não é óbvio. Né? Não. Porque você tá, sei lá, quero ser jornalista. Beleza, jornalista,
óbvio. Porque Sim. você olha, você vê. Agora comentaria não tem faculdade, sabe? É. Eu procurei, eu fiz como é que é aquele negócio de faculdade pra você ver? Teste vocacional. Teste vocacional, É. comentarista de Não, esporte. não. Sabe? Não tem a faculdade de Sim. comentarista de Não, esporte. era uma coisa que eu gostava, que eu tinha facilidade e, cara, eu comecei a procurar eventos, palestras, essas coisas e participar. E aí, quando eu chegava nas palestras ou assim, nas rodas de debate de futebol, e eu via que os caras falavam, era parecido com aquilo que eu entendia, com aquilo que eu olhava do jogo, e falava assim, caramba, mas eu penso a mesma coisa que esse cara, então, pô, quero fazer isso aí. Aí eu falei, vamos tentar. Só que, como meus pais se separaram, né, eu tinha meus 12 anos, eu tive que começar a trabalhar cedo para ajudar minha mãe em casa e tal, eu não conseguia custear uma faculdade de jornalismo. Aí eu fui para educação física. Falei, cara, vamos tentar ir, né, sei lá, mas entrar no meio do esporte. Aí eu comecei a fazer faculdade e comecei a trabalhar como atendente de telemarketing. Comunicação, tá ali, né? Falastrão pra caramba. Sei. E só que não deu certo, né? Não deu muito certo. Educação física, depois quando chegou naquela fase do estágio, aí eu fui pra escola do estado, estagiar, olhei aquilo e falei, irmão, isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? A minha paciência pra algumas coisas já não é muito grande, então não vai rolar. Aí, cara, de quando eu comecei a faculdade, acho que eu fiquei uns 3 anos enrolando, tipo... e aí, vou terminar, não vou, vou terminar, não vou. Faltava o estágio e o TCC para entregar e concluir. Eu fiz os 3 anos de educação física. Aí, não, esse ano eu vou voltar. Aí chegava lá, não vou voltar, não vou. E aí fui passando. E no meio da faculdade de educação física, para cumprir horas de complementares e tal, eu comecei a fazer uns cursos. Num desses cursos eu fiz um curso de arbitragem. Aí comecei a apitar jogos amadores em Osasco. Me envolvi com a Liga de Futebol Amador da cidade. E, cara, a Liga tinha um projeto muito bacana, que eles buscaram, pela lei do incentivo do esporte, padronizar a competição de uma forma com que os times que participavam não tivessem custo nenhum. E eu achei aquilo formidável. Eu falei, cara, como que ninguém nunca pensou nisso? Que projeto legal. E aí eu ficava enchendo o saco do presidente. Eu falava, presidente... Cara, tu tem que mostrar esse projeto precisa ser visto. Você precisa ter matéria no jornal, alguém precisa preencher o site de vocês aqui que não tem informação. Sim. A gente precisa mostrar isso, sabe por quê? Outras ligas vêm, se interessam e de repente fazem o mesmo. Você vai, tipo, movimentar pessoas. Sim. Luizão, eu não tenho ninguém que faça, tal, que não sei o quê. Eu falei, posso tentar ajudar. Mas... Até aí né? é só vontade de fazer comunicação. Exato. E... ainda naquela indecisão da educação física ali do vai ou não vai. E aí, cara, naquela loucura, o que eu fazia? Eu escrevia o texto da rodada da semana. Tinha um jornal na cidade, Correio Paulista, né? Inclusive, um grande abraço pro seu Vanderlei Berrocoso, o Robson, que também me ajudaram bastante. O que eu fazia? Eu batia o texto de como tinha sido a rodada da Liga, mandava para esse jornal que era distribuição gratuita da cidade, e falava pros caras, olha, eu tenho umas fotos aqui que eu fiz dos jogos, tem esse texto, é interessante para vocês? Os caras, pô, pra gente é bacana, tá? Eu falei, então, só que é o seguinte, precisa dar uma revisada no texto, né? Que eu não sou da área, tal, pra entender, né? Se encaixa. E aí, na primeira publicação, eu vi que meu texto foi na íntegra. Aí de novo, aquela situação, você olha e fala, o sonho tá vivo. E aí fui fazendo esse trabalho com futebol amador, larguei de vez a educação física e fiz o Enem em 2012. E você já tinha 21? Já tinha passado os 21 já. E já tinha passado uns 10 anos dos 21. Já tinha passado uns 10 anos. Já. Eu já tava... Não, em 2012 eu já tava com o quê? Com 28. 27 para 28. Já tinha batido cabeça num monte de lugar e tal. E aí, cara, do Enem, tive uma nota ali razoável. Falei, cara, eu vou tentar uma bolsa. Aí me inscrevi numa faculdade para jornalismo. E aí tinha que pôr uma segunda opção. Aí na segunda opção eu olhando lá, tal, jornalismo. A fila tinha 200 pessoas. Eu falei, caraca, tá muito concorrido. Rádio e TV, 32. Aqui. Vamos ver. Aí eu fui olhar o conteúdo programático, né? Para entender. Aí eu olhei olhei outro, olhei jornalismo em olhei rádio e TV na outra. Olhei e falei assim, caraca, é quase a mesma coisa, né? O conteúdo programático, mas...
Por que que um e outro? Aí fui procurar radialistas para entender. Aí vi pessoas formadas em rádio e TV. Falei, irmão, vamos então de segunda opção. E coincidentemente aconteceu isso. Na primeira opção, que eu era o quarto colocado, não formou turma, não me deram uma segunda opção nem nada. Aí eu fui para outra faculdade, eu era o 31º da lista. Teve primeira chamada, segunda chamada, lista de espera 1, na lista de espera 2 me chamaram. Cara, que legal. Então assim, tinha que ser. Fez aonde? Fiz na Fapcom aqui, vizinha de vocês, na Vila Mariana. Sim. E aí comecei a fazer rádio e TV. Aí quando eu comecei a fazer rádio e TV, a coisa mudou um pouco de figura. Aí eu já tinha essa experiência lá com o pessoal do futebol amador, já produzia os textos, já fazia foto, já tinha um celular na época lá que filmava em Full HD, já gravava uns vídeos dos jogos, já botava no canal do YouTube. Então já começou as minhas experiências aí com a comunicação mesmo, mais de fato dessa forma. Aí aconteceu, Fran, uma coisa engraçada, né? Que eu sempre fui meio cara de pau, assim, né? De chegar nas pessoas e falar, cara, pô, me dá uma oportunidade disso, daquilo. E um time da cidade, o Grêmio Osasco, fez parceria com a Liga para lançar um cartão de sócio-torcedor. E, cara, o time tinha uma TV interna para transmissão dos jogos. Aí, nesse evento de lançamento do cartão, eu fui na mesa onde estava o pessoal da TV e me apresentei. Falei, sou o Luiz, assessor de imprensa da Liga. Puta, papo furado. Assessor de imprensa da Liga. Se vocês precisarem de alguma informação do futebol amador para colocar nos programas de vocês, né? Opa, pô, aqui. conta comigo, tal, não sei o que. Não tinha nem cartão, não tinha nada. Mas me dá seu cartão. Cara, eu não tenho cartão. Tal. Não, me dá seu telefone. Deu o número, né? Pro Nelson Júnior, que na época era o cara que comandava a TV e tal. Mas assim, Sim. sem pretensão. 2 meses depois, ele me liga num dia e... Na época tinha um campeonato da Federação Paulista que era o campeonato estadual de seleções das ligas municipais. Então, tipo assim, você pegava a nata do futebol amador da tua cidade, montava uma seleção e ia disputar um campeonato. E o Osasco tava mó bem nesse ano. Tipo, tinha ganhado um jogo de 3-0, outro de 7-0. E eu tava gravando os jogos, fazendo texto, fazendo foto. E um dia ele me ligou, falou, cara, eu tô com uma brecha no programa aqui e tal, tô precisando fechar um bloco. Você não quer vir falar da seleção, não? Do futebol amador, tal, que não sei o quê? Falei, pô, tô dentro. E fui. Só que aí chegou no dia, o programa era apresentado por 2 pessoas, era o Nelson e o Guilherme Maia. O Guilherme não tava, teve um problema com a família, né? Teve que voltar para a cidade dele. E aí o Nelson falou, cara, você topa ficar na bancada comigo o programa inteiro? Aí eu falei, oi? Como assim? Né? Porque falar um pouquinho do futebol amador, beleza, mas o programa inteiro eu não sei, nunca fiz. Ele, não, cara, a gente tem os temas aqui, a pauta é essa, os assuntos são esses, e aí você dá uma pincelada dos assuntos em geral. Falei, não, beleza. Posso fazer? Aí eu posso fazer. Me botou na bancada com ele. E, cara, falamos de Campeonato Paulista, falamos de seleção brasileira, falei do futebol amador. E ele gostou. Quando terminou o programa, ele falou, cara, pô, tu manda bem, você fala bem pra caramba, analisa legal. Cara, você não quer fazer outras coisas com a gente? A gente faz as transmissões do Grêmio Osasco, tem transmissões da base. Você não quer ajudar a gente porque só tô eu e o Guilherme, às vezes é muito pesado. Eu falei, cara, tô dentro, vamos aí. Vamos nessa, vamos ver o que dá. E aí foi onde eu comecei a explorar muito mais aí o lado comentarista mesmo, né? Aí eu fui me realizar ali e dali em diante é a trajetória que todo mundo conhece, né? Até chegar no Palmeiras. Que legal. E o que um comentarista tem que fazer para ser um bom comentarista? Porque um comentarista comenta. Sim. Né? Ele tem que comentar o assunto Sim. que está sendo falado. Sim. Né? Porque vamos definir aqui. Vamos para o meio do futebol. Um locutor, ele está ali para narrar o jogo Sim. e dar emoção ao jogo. Exato. Né? Ele está ali para fazer as pessoas sentirem vontade de assistir, ficar preso ali e ir narrando o que está acontecendo. Legal, essa é a função do narrador. E a função do comentarista? O comentarista é aquele cara que vai complementar o que o narrador tem entregue. Então, o narrador ele vai, através da voz, tentar levar emoção para quem está assistindo, ou às vezes até para quem não está assistindo, para quem está fazendo alguma coisa em casa, mas está com a televisão ligada. E o comentarista é o cara que traz aquele toque final, aquela cereja do bolo. A análise tática, a informação, né, a apuração de alguns dados, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que entrou fulano, o porquê que troca esse por aquele. E para isso é muito estudo, né?
Não basta só você ter a sua formação ou o seu diploma ali e tal. Não, é muito estudo. E aí esse estudo envolve horas analisando jogos anteriores, como que a equipe joga, quais as variações, né? As posições que os atletas jogam, porque às vezes um atleta, dentro de uma única partida, ele pode fazer 3, 4 posições diferentes e muitas vezes nem ser notado. Né? Atletas que pouco aparecem e que às vezes são mega importantes dentro do conceito do jogo. Então não é só simplesmente você ir ali e falar, né? Ah, não, o uniforme é verde porque é bacana, é uma cor bonita, a cor da esperança. Não, é você de fato ter uma mistura de análise tática, mas também com informações a respeito do time, a respeito da competição, a respeito do que pode vir a acontecer, do que pode não acontecer, do cara que estava machucado e está retornando, ou do cara que faz muita falta para o time quando não está com liberdade para jogar. Sim. E isso envolve muito estudo, cara. Acho que é a parte que eu mais gosto, que inclusive hoje eu narro também, né? Mas mesmo narrando, eu nunca deixo de estudar essas nuances do jogo, porque eu acho que é muito bacana para quem está me ouvindo muitas vezes, quando a gente faz... Eu faço muito jogo de categoria de base, principalmente, né? Quando a gente faz um jogo de categoria de base, um jogo de sub-15, que às vezes a galera não conhece, e eu consigo fazer o cara que está assistindo o jogo entender quem que é aquele jogador que está com a camisa 10 do Palmeiras, qual que é a participação dele no jogo, as principais características que ele tem dentro do jogo, né, a forma como ele joga, porque acho que nessas categorias, inclusive, o desafio é maior. Porque pouca gente tem acesso a tantas informações, né? Sim. Porque nos jogos do profissional, você tem os jogos a rodo aí para você fazer análise e entender. É muito mais fácil, tá tudo às vistas. E na base, não. Na base te exige muito mais de estudo. Sim. De você olhar para os meninos e falar, caraca, esse aqui joga assim, dessa forma, joga daquele jeito, joga mais recuado. E é o grande desafio. Que mesmo depois de deixando de comentar e virando narrador, eu não larguei. Sim. Não larguei esse estudo, que eu acho que complementa e é bacana. Porque o narrador não necessariamente ele precisa estudar, porque ele consegue, pelo jogo por si só, fazer o trabalho dele de Sim. narrar e animar, né? Narrar e deixar o jogo interessante. Sim. O comentarista é necessário que ele tenha estudo, porque senão o que ele vai comentar não vai ter peso nenhum. Sim. E aí não vai ter graça, Sim. né? Não, mas o narrador também, Fran, tem um outro lado de estudo que também é importante, né? De conhecer os dois times. Sim. Porque muitas vezes são 22 que estão jogando ali. Você tem que saber a hora que o cara pega na bola quem é, irmão. Sim. E como é que você sabe? Aí entra o estudo, entendeu? Sim. A movimentação. Porque muitas vezes a gente faz o jogo igual eu. Sempre lá pelo Palmeiras a gente tenta fazer os jogos do estádio. Então você tem uma visão mais ampla, é muito mais fácil de você conseguir identificar ali na movimentação quem é quem. Mas eu já tive situações de fazer aquilo que a gente chama de off-tube, né? O famoso tubo-tela, que é assistir o jogo na TV e fazer a transmissão. E às vezes isso confunde. E aí é onde você tem que estudar para na hora você não ser pego de surpresa. Então, além de ter um bom vocabulário, né? Ter vasto conhecimento da língua portuguesa. Sim. Tem várias coisas ali que às vezes o pessoal imagina que a função do narrador é só chegar ali, pegar o microfone e tal, é fácil. E não é, cara. Tem algumas Sim. coisas assim específicas da área que fazem diferença, né? E quanto mais preparado você está, melhor é a sua jornada, né? Sim. E acho que o grande segredo da coisa é que geralmente quem trabalha nessa função tem uma paixão genuína por aquilo, né? Uhum. Lógico, todo mundo gosta de cobrir os grandes eventos, quer fazer os grandes jogos, mas todo jogo é um grande jogo, sabe? Tipo, não é porque é um... Igual, eu fiz final do Campeonato Paulista Sub-11 recentemente. Não é porque é o Sub-11 que eu vou lá... estamos aqui na final do Campeonato Paulista Sub-11, né? Palmeiras enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Não. Cara, é a final do Paulista Sub-11. Para esses meninos... é a final da Copa do Mundo. Sim. Então, para mim, também é um jogo importante. Estamos aqui na Arena Barueri, a final do Campeonato Paulista Sub-11, Palmeiras e Red Bull Bragantino, as jovens crias da academia, as joias a serem lapidadas. E aí a gente vai trazendo, né, esses elementos para tornar a transmissão rica. E uma coisa que eu aprendi com categoria de base, né, e que muitos pais vêm falar comigo, que acham legal, é que tem termos
que a gente usa para os meninos, né? Que demonstram um carinho e um cuidado da gente procurar saber quem é, procurar saber como joga, procurar entender e, mais importante de tudo, né? Não é porque é uma TV de clube que eu vou ser, sei lá, canalha com o adversário. Que eu vou usar palavras em tom pejorativo. Sim. Então é aquela coisa. O limiar do respeito eu não grito gol do adversário em respeito ao torcedor do Palmeiras. Mas se tem um grande destaque naquele time, eu não vou deixar de falar. E o torcedor do Palmeiras entende, e muitas vezes os torcedores adversários e até os pais que estão acompanhando entendem, e eles se sentem respeitados. Eles falam assim, caraca, o carinho que vocês têm com os meninos, né, desse cuidado de trazer as informações e tudo, isso é muito legal. Qual que é a diferença entre narrar um jogo com viés e sem viés? Porque você está narrando para a TV Palmeiras. Sim. Então tem um viés. Tem, lógico que tem. O próprio Palmeiras. Tem. Igual, sei lá, um Galvão Bueno narrando um jogo da seleção brasileira. É mais ou menos isso. Ele tem... É mais ou menos essa linha, né? Sim. Tipo, o Galvão, ele era um torcedor... Sim. da seleção brasileira num Brasil e Argentina. Então saiu o gol da Argentina, o gol da Argentina, saiu o gol do Brasil, era aquela coisa. Mas em questão de técnicas narrativas, qual que é a diferença entre eu tô narrando uma coisa que não precisa ter viés, então, independente, um sendo melhor do que o outro, não importa, porque não tem um viés, e eu fazendo um que tem viés. No meu caso, a única diferença é no grito de gol. O grito de gol do Palmeiras é uma coisa, o gol do adversário é uma informação. Sim. Chegou lá, não sei o que, lá chutou e o gol. Gol da equipe tal, Sim. fulano de tal, número tal, jogada construída assim, 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 o passe na linha de fundo, o cruzamento. A diferença é só a tonalidade da voz, Sim. né? Aí quando é um gol do Palmeiras, é aquela coisa do gol do Palmeiras! Aí entra fulano de tal, número X a dele. E aí você descreve a jogada. Jogada toda construída do lado direito, passe em profundidade, a chegada na linha de fundo, o cruzamento e sozinho, cara a cara, ele e o gol de pé direito estufa a rede pra vibrar a massa palestrina em todo e qualquer canto do mundo. O Palmeiras faz 1-0. E assim vai, entendeu? É a forma que eu encontrei de trazer a informação para quem assiste, porque eu sei que mesmo sendo TV Palmeiras, Sim. tem torcedor adversário. Sim. E que ele não se sinta desrespeitado, né? Mas ao mesmo tempo ele entenda que ele está no canal do clube que ele está jogando contra. Mas a crescente também é diferente. Sim, sim. Mas, por exemplo, eu não deixo de... Uma subida pro ataque do Palmeiras Não, é a mesma. É a eu mesma? não deixo de subir o tom de voz quando vem um ataque do adversário, até porque é aquela situação. Às vezes o cara não tá assistindo, ele tá fazendo alguma coisa na casa, ele tá ouvindo. Mas ele precisa se ligar que o time tá, de repente, sofrendo. Sim. Mas, às vezes, o que acontece? A gente tá passando um sufoco no jogo... Às vezes eu solto tira essa bola daí. Tem que tirar essa bola daí, não pode deixar. E olha só, e vem pressionando de novo. É só na hora do gol mesmo que não tem aquela ênfase. Mas o jogo em si, a mesma carga emocional, porque eu entendo que é um lance que precisa de atenção, né? Que a pessoa precisa entender que é um lance de perigo. Aí depois do gol feito, muda de figura, né? Muda de figura. Mas alguns relatos que eu já vi de, por exemplo... transmissões onde atletas adversários não são mencionados, ou piadas de tons jocosos são utilizadas, né? E isso é uma coisa que aí gerou um casamento de uma certa forma perfeito, né? A postura do Palmeiras para com isso é de que não se tenha, e eu já, pela minha formação, quando comecei a narrar, né, por ter sido numa TV de clube também, já tinha isso de não se ter. Então rolou um equilíbrio perfeito, né? Sim, sim. É até interessante porque, no final das contas, se você for até pensar como modo negócio, você... É lógico que o público do Palmeiras sempre vai ser maior, mas você também chama os públicos dos outros times.
Sim. Pra vir assistir. Porque Não, e tem esse time, o Palmeiras tá jogando com outro time. E não necessariamente esse outro time tem uma TV que tá transmitindo. Então, o Palmeiras investe bastante nisso. Então, ele vai consumir da TV Palmeiras. E tem um agravante. Se você tratar de uma forma que expulse esse espectador, você tá perdendo o público no final das contas. E tem um agravante. Não é o canal do Luizão. Uma coisa é o canal do Luizão, o Luizão ir lá e falar, fulano não sabe chutar bola, fulano é ruim, etc e tal. Outra coisa é a TV Palmeiras. Não, é porque ali, pro bem ou pro mal, se eu falar qualquer coisa que venha a ser prejudicial para alguém, tudo bem. É o Luizão que tá narrando, mas é o Palmeiras, né? No final das contas, que acaba levando a parcela de culpa, né? Por ser o canal oficial do clube. Então tem esse cuidado, né? A imagem que precisa ser lá. Logicamente que se fosse no meu canal também, eu acho que eu não teria esse tipo de postura, porque não condiz a mim. Né? Eu sempre tive esse lado de tentar fazer de uma forma diferente, mas sem atropelar algumas coisas, né? Que é igual a gente brinca. Aí outro dia, eu não lembro com quem que eu tava falando, lá com o Mike. Né? Tava falando, a gente gravou o podcast com o Mike, eu falei pra ele, cara, Minduca, sabe uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer? Ele, o quê? Eu falei, cara, eu narro jogos dos meninos, mas até de vocês, do profissional, de outros times, etc. Eu não tenho coragem de dizer, fulano não sabe bater na bola. Fulano não pode jogar. Com que propriedade eu faço isso? Sim. Tu jogou aonde? Já começa assim. Você jogou aonde? Você jogou? Sim. Você consegue bater na bola? Eu não consigo bater na bola. Baseado em quê? Eu vou falar que fulano não tem qualidade, ou que Beltrano não sabe, ou isso e aquilo. Não entro nesse quesito. Né? E é um diferencial. E é algo que me preocupa bastante. Então, eu sempre tento ouvir as minhas transmissões, eu olho todos os comentários, para ver se em algum momento eu cometi algum deslize, se alguma palavra de alguma forma incomodou alguém. Aí eu tento olhar o contexto, né? Igual uma vez, Fran, eu tive um feedback interessante, e eu conto para as pessoas porque, cara, parece que não, mas para mim, depois parando e pensando, fez sentido. Um amigo me chamou e falou assim, cara, preciso conversar com você e tal, vou te dar um feedback aqui, que eu tava ouvindo uma narração sua, eu tava com uns amigos meus, né, uma família lá, uns familiares, e cara, era um jogo de sub-11 e você usou uma palavra para descrever o menino dizendo que ele estava endiabrado. Assim, talvez no seu contexto não tenha um peso, né? Mas para algumas pessoas, cara, tu tá falando de uma criança, pode ter um peso. Às vezes a gente para e pensa, assim, cara, o cara tá viajando, pô, uma palavra que é muito utilizada, tal. Mas aí eu parei e pensei, falei assim, caraca, se fosse meu filho, por exemplo, será que eu me sentiria bem? Mas, pô, se eu mudar a palavra, não vai mudar, sabe, tipo, mudei a palavra, não vai mudar o que eu quero falar, então, pô, eu mudo a palavra. Sim. Né, sabe, não vai mudar. Se eu colocar outra palavra ali, vai continuar com o mesmo contexto e peso. Sim, então, mas eu entendi, né, o ponto de vista ali, que talvez para algumas pessoas pode, de fato, ser pesado. Falei, bom, obrigado, cara, de fato é algo que eu vou repensar. E desde então tomo cuidado, né? Com adjetivos ali que a gente vai usar ou não. Porque, de fato, às vezes algumas coisas escapam. Né? Mas e a gente tem que se corrigir, né? As duas coisas que você falou é muito parecido com aqui. A gente faz conteúdo, a gente está na Canon. Então, alguns canais de fotografia afirmam coisas que a gente não pode afirmar. Sim. Entendeu? E eu não estou nem falando de afirmação de outras marcas. Às vezes é assim, fotografia é desse jeito. E aí a gente não pode falar. Então, a gente, quando vai criar conteúdo, é muito mais difícil.
Sim. Porque a gente não pode afirmar umas coisas que todo mundo afirma, porque assim, cara... Vira uma verdade absoluta. Isso, se a Canon afirmar isso, é Sim. uma verdade... É o crivo, é o que faltava, é o carimbo que faltava ali. E não necessariamente isso é uma visão do pessoal. A gente só pode afirmar do que realmente é passivo de afirmação. O que não é, a gente não afirma, ou a gente não fala. Não, tal coisa é melhor. Não é melhor. Porque isso, porque isso, porque isso. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado do que a gente vai afirmar. E esse negócio, a gente tá fazendo um conteúdo de massa, para massa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente fala. Porque pode incomodar. A gente pode falar uma palavra que incomoda. Então, às vezes a gente tá gravando o conteúdo, aí a gente fala uma coisa e aí vamos regravar de novo porque eu falei tal coisa, eu não sei se isso é bacana, né? Ou eu não sei se ficou claro, porque a gente faz os conteúdos reduzidos, né? Quando, sei lá, se eu tô dando uma palestra, um curso, eu posso gastar 5 minutos de explicação aqui no podcast, eu posso gastar 5 minutos de explicação, 10 minutos explicando o negócio. Sim. Agora, num conteúdo de 1 minuto, 2 minutos, eu não tenho tempo. Então, se eu falar uma coisa que pode gerar algum desentendimento, eu falo, não, deixa eu fazer de novo esse exemplo, porque esse exemplo pode causar isso. Sim. Isso tanto numa questão de problematizar, quanto de eu expliquei. Será que ficou claro o que eu expliquei? Não, acho que deu margem para entender outra coisa. Então, deixa eu reexplicar aqui. E é lógico que às vezes você desliza e tudo mais, mas assim, a gente tenta sempre deixar o conteúdo mais redondo e com menos... Eu até falo aqui pro pessoal que trabalha comigo, fala assim, gente, quando a gente dá aula ao vivo, é fácil, porque eu olho pra cara do aluno e eu vejo se ele tá entendendo. Sim. Ele faz uma cara, ele não tá entendendo. Ou quando eu passo pro próximo assunto, se ele começar a se perder, dá para anotar. Se você for um professor, lógico, atencioso, que olha para as... que tem professores que não são. Mas se você for um professor atencioso, você vê. Agora, no online, aí que eu falo para todo mundo. Gente, você tem que dar o exemplo mais abrangente possível. Sim. Então, vocês sempre vão ver eu falando sobre cozinhar. Eu sempre faço referência com cozinha, porque cozinha, em todo lugar se cozinha. Sim. Entendeu? Você, cozinhando ou não, alguém cozinha. Entendeu? Alguém cozinha para você. Seja um restaurante, seja alguém da casa, alguém cozinha. Então, eu sempre faço referência disso, porque assim, eu não sei quem tá do outro lado. Eu não posso dar uma informação tecnológica, porque nem sempre a pessoa do outro lado é tecnológica. Eu não posso dar uma referência astronômica, porque nem sempre quem está do outro lado tem referências astronômicas. Então, eu sempre tento deixar os exemplos mais de massa possível, porque eu preciso que todo mundo capte a informação e eu preciso que todo mundo, nesse exemplo que eu fiz paralelo, a pessoa consiga linkar. E um exemplo que pegue todo mundo, não pegue só não pegue tipo só de uma pessoa. camada. Porque senão eu vou explicar, vou dar um exemplo muito específico, sei lá, falo de um filme X totalmente cult que ninguém viu, e aí o meu exemplo vai embora, porque 10 pessoas entenderam, o restante das 1000 pessoas que estão assistindo não entenderam nada. Então eu sempre tento deixar os exemplos ou falar de um jeito onde todo mundo entenda, porque pode acontecer de ou alguém pegar mal do que eu falei ou não entender. E aí, para quem trabalha com comunicação, no final das contas, tem um negócio chamado semiótica, né? Adoro. Que é Já pensei em fazer uma pós, cara, sobre semiótica. É assim, a semiótica, pra quem não conhece, né? Pra quem conhece é apaixonante, pra quem não conhece é um papo de louco, tá ligado? É um papo de louco, muito da hora. E normalmente você tem aqui a semiótica simplificando ao máximo, né? Você tem o emissor, o receptor e a comunicação aqui. Se o receptor entendeu errado, o problema tá no emissor. O emissor que tem que arrumar a mensagem dele para não ter nenhum ruído para chegar no receptor. Sim. Então, você tem... É uma escola de você entender que, assim, cara,
quase sempre o problema é do emissor. Ele que usou o exemplo errado, ele que gesticulou errado, ele que deu entonações erradas. Porque no caso da semiótica ainda tem a questão dos símbolos e dos signos. Isso. E a partir do emissor, da forma como ele comunica, você cria a imagem do símbolo e o signo que ele te traz. Né? Cara, por isso que eu falo, semiótica é um papo de louco. É um papo de louco. É um papo de louco. Mas eu acho sensacional, assim. Eu já pensei várias vezes assim, fazer uma pós em semiótica, porque esse lance de você falar assim, o microfone. Aí, beleza, eu falei o microfone. Para você, pode ser esse aqui, como pode ser um outro, como pode ser qualquer um outro. E esse é o lance louco da semiótica. Você fala de um objeto, mas ele pode ter vários significados para a pessoa se você não souber ter a sua comunicação de uma forma muito clara, cara. Sim. Acho muito sensacional, muito sensacional. Muito legal. E aqui, eu até às vezes estou ensinando o pessoal e alguém fala um termo, eu falo assim, não use esse termo aqui, porque isso vai te confundir com outra função. Sim. Entendeu? Sei lá, se alguém fala assim, então aí o obturador abre. Ele faz abertura e fecha. Eu falo, não usa abrir e fechar no obturador, porque abrir e fechar é uma coisa do diafragma. Apesar que o obturador também abre e fecha, né? Ele cai e sobe de novo. Mas se você usar abrir e fechar, daqui a pouco você vai estar confundindo com o diafragma que abre e fecha. Então não usa essa palavra. Usa outra palavra, entende de outra forma, vamos construir o entendimento por aqui, não por aí. Porque tudo isso, no final, é para te ajudar a ter a informação mais limpa possível, para te ajudar o entendimento, enfim. Mas isso é muito legal. Então, toda vez que a gente está falando para a marca, a gente tem que sempre tomar cuidado como dar exemplos e falar, porque é comunicação com a massa que você não sabe quem é. Então, é melhor que você dê um exemplo ou fale coisas onde qualquer pessoa tem o mínimo de chance de achar ruim ou de não entender. Isso é bem interessante. Pra gente finalizar, porque a gente tá quase 2 horas falando aqui, né? Pra gente finalizar, o que você acha que um comunicador tem que ter? Para quem tá aí começando na comunicação ou quer ir para comunicação, o que você acha que um comunicador tem que ter? No caso de esporte, que é o que você faz. Cara, primeiro de tudo, resiliência. Você vai ter que ter resiliência porque as oportunidades não são tão fáceis como se imagina antes de entrar na área. Saber se comunicar, logicamente, né? Nunca deixar de estudar, né? Estar muito preparado para a hora que a oportunidade chegar e se aventurar nas coisas, viu, Fran? Acho que pro comunicador é se aventurar, não ter receio de topar um desafio diferente, de ir para um esporte diferente, ou até para uma área diferente. E o que é se comunicar bem? Cara, se comunicar bem é você conseguir atingir o seu público com clareza, sendo você. Sabe? Sem você criar um estereótipo, sem você precisar criar um personagem. Eu acho que quanto mais natural você é, quanto mais é você mesmo ali nas câmeras, melhor é. Porque a pessoa enxerga do outro lado e ela fala, caraca, tem um cara real ali. Não é o Luiz apresentador que sentou na cadeira, boa tarde, hoje estamos aqui. Não. É o mesmo Luiz que ele encontra na rua, o mesmo Luiz que ele encontra no estádio, é o Luiz que ele vê ali apresentando as coisas. Então, o quanto mais você conseguir trazer o seu lado profissional de comunicador para como você é na vida real, logicamente, aliando dentro, né, das questões profissionais, dos estudos, etc., tem tudo para dar certo. Luiz, obrigado. Eu que te agradeço, cara.
Te agradeço. Essa nossa parceria aqui vai longe ainda, vai longe. Pô, gente, vocês não sabem um terço da missa. Mas o Fran que salvou a gente lá no Palmeiras quando a Canon fez a parceria, foi lá, fez o treinamento, explicou sobre as câmeras, né? No podcast do título do Campeonato Brasileiro do ano passado, você passou a madrugada com a gente lá, vendo eu contar um monte de groselha lá, falar um monte de história furada e tal. Inclusive, o podcast para mim tem sido... acho que o meu maior desafio até aqui, né? Porque eu sempre tive uma dificuldade em ser sucinto, sempre fui muito prolixo para algumas coisas. E o podcast tem me ensinado a ser mais direto, sabe? Ser mais direto, o convidado fala mais, né? Ficar mais à vontade e tal. E tem sido um desafio tanto, Fran, principalmente pela liberdade que o clube me dá, né? De poder abordar os temas com os atletas e pela linguagem que a gente tenta usar, né? A gente tenta levar a experiência de vida dos caras, não só depois de profissional, porque depois de profissional é aquilo que eu falo, né? É fácil, né? Tá todo mundo vendo. Mas a vivência lá atrás, no princípio, como é que foi a tua trajetória, cara? Pô, o que tu passou? Você pensou em desistir em algum momento? E a gente descobre cada história que, às vezes, a gente vira e fala assim, cara... tudo dá certo pra ti hoje porque tu passou por tudo aquilo ali, sabe? Então hoje você colhe tudo que você abriu mão lá atrás, todos os problemas que você passou, e é gratificante pra caramba a gente ver a aceitação do torcedor, né? Os torcedores também começando a entender um pouco mais desse lado humano, começar a enxergar como que é a trajetória do cara até ele virar profissional, e isso pra gente é gratificante demais. Pô, que legal. Muito feliz que você esteve aqui. Acessem aí o Canon BR, o Instagram, para você curtir, compartilhar todas as coisas que tem lá, que é muito legal. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Entre lá na loja Canon para ver os nossos cursos de fotografia, de vídeo, de edição, de um monte de coisa. Você vai encontrar lá tudo por preços excelentes. Obrigado, Israel, por hoje. Tamo junto. Aniversariante do dia. Aniversariante do dia, é isso mesmo. E obrigado, Luiz. É isso, Fran. Eu que agradeço. Só um último abraço e um beijo antes que eu esqueça, né? Um grande abraço para Arnaldo Razzi, que é diretor lá da TV Palmeiras, Alessandra Couturato, que também dirige, né, divide a direção com ele ali, os dois que me puxaram para esse projeto lá em 2016, me deram uma oportunidade, né? Muito obrigado, não tenho, né, palavras para agradecer vocês por tudo que foi proporcionado para minha vida desde então, e agradecer a família Palmeiras por todo o carinho, né, toda a paciência que eles têm comigo nesses anos, e tamo junto aí, vamos por mais. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima.